nossa nutróloga elegantérrima, doutora Liliane Opperman. Bem-vinda mais uma vez. Tudo bom? Estamos combinandíssimo hoje. Super, tom Sem sobre querer. tom. Tá vendo? Que legal isso, é sintonia. E o nosso quadro Sucesso hoje vem com um subtema importantíssimo. E vocês vão entender por que nós vamos falar de intestino. Porque nós recebemos essa mensagem que vai entrar na tela aí para vocês. Vamos lá, que eu vou ler direitinho. Olá, Carol e doutora Liliane. Na quarentena, engordei 4 quilos. Percebi também que o funcionamento do meu intestino mudou e tenho ficado mais constipada. Com a ansiedade do momento, comecei a ingerir mais doces, frituras e mais carboidrato. Essa alteração na alimentação pode ter causado essa mudança no funcionamento do intestino? Isso pode ter relação também no ganho de peso? E agora que estamos retomando nossa vida, como organizar esse relógio biológico? Quem mandou pra gente a mensagem foi a Bárbara, doutora Liliane. Um beijo pra Bárbara. E, claro, nos deu a ideia de falarmos então do intestino. Essa pergunta me faz pensar o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Ou seja, foi a ansiedade que gerou a constipação ou a constipação que gerou mais ansiedade? A resposta é as duas coisas. Porque o intestino é o principal órgão para a produção de serotonina. Não é à toa que as pessoas, quando ficam constipadas, a gente fala que está enfesada. E está enfesada. Né? A gente trouxe até depois um negocinho muito legal para falar, que são os formatos fezes, né? Das fezes, que isso é interessante. É um diagnóstico maravilhoso para a pessoa saber se ela está com o intestino em dia. E assim, lógico, com uma alimentação rica em doce, fritura e baixa em fibra, você vai ficar mais preso. Fora que com a quarentena as pessoas ficaram mais em casa. Então eu sempre falo para todo mundo que tem problema de constipação fazer exercício. O exercício, essa movimentação ajuda inclusive a movimentar o intestino. Tá. Muita água, muita água. Às vezes a pessoa está em casa e transpira menos. Aí como não transpira, não sente calor e não toma água. Entendi. E aí um hábito vai levando o outro. E aí engorda, e aí já fica mesmo mais ansiosa, mais triste. Gente, é simples, basta ver uma criança. Você que tem filho, eu também, gente, quem tiver filho vai lembrar. Criança que não vai no banheiro, pode ser um bebezinho que fica com aquele mau humor. Nossa. Fica o bicho. E chora. E chora. E fica, isso é verdade. Vamos lá, é com você. Vamos começar. Primeiro, pode parecer uma aula básica, mas ainda tem muita gente que ainda fala, nossa, é isso o intestino? Tem gente que confunde com o estômago, fala que está com dor no estômago e é no intestino. Então aqui a gente tem todo o tubo digestivo, começando aqui pelo esôfago. Então o alimento passa pela boca, desce no esôfago, vai para o estômago. Do estômago ele vai para a primeira porção do intestino, que é essa parte rosinha mais escura, que é o intestino delgado. Tá bom. Que é onde acontece a maioria das absorções, né, de proteínas, aminoácidos, todos os nutrientes. E depois vai para o grosso, que é justamente para formatar as fezes. Tá? Então aqui no intestino delgado é aonde vai, por exemplo, nutriente para os nossos músculos, para os nossos ossos, para o nosso cérebro. Tem um cérebrozinho aqui, ó. Vamos tirar o cabelo dele. Lá. Ah lá, ó, né? Então, muito importante a gente pensar na alimentação não só para emagrecimento, mas para toda essa parte funcional. E do intestino grosso é aonde esse intestino fininho veio com as fezes mais líquidas, aqui tira a água para ficar mais consistente e a gente fazer as fezes normais. O que são fezes normais? Aí a gente vem falar da escala de Bristol. Legal. As fezes normais, ela tem basicamente esse formato, ela é lisinha, geralmente não suja o papel higiênico quando você vai limpar. Tá. Porque ela é tão perfeita que o ser humano foi feito para evacuar. Detalhe, gente, quando a gente fala de... Até isso é importante, não pensei, mas trouxe agora para a pauta. A melhor forma de evacuar é de cócoras. O vaso sanitário é a pior coisa que já se inventou para o intestino. Ah, entendi. Porque no vaso sanitário, quando senta, é como se o intestino fechasse. Entendi. E assim, a nossa natureza, né, desde a pré-história, foi feita para evacuar de cócoras. Então, por isso que tem muito médico que fala para botar um banquinho para levantar a perna. Que ninguém vai ficar de cócoras, a gente já sabe. Né? Em alguns países, inclusive, o vaso sanitário ele é bem baixo para facilitar. Entendi. Então, crianças principalmente, que ficam com as perninhas penduradas quando sentam no vaso sanitário, é comum ter constipação. E quando a mãe coloca esse banquinho, fenomenal.
Uau, gente, ó, isso é muito bacana. E aí o que que acontece? Desse lado a gente tem as fezes mais ressecadas. Tá. Então, por exemplo, dessa lisinha, ela já fica mais assim, com esses formatinhos segmentados, mais desidratadas. Aham. E aqui já pode começar a gerar dificuldade. Às vezes aqui a pessoa ainda vai no banheiro todo dia, mas ela pode perceber que as fezes não são aquela coisa fluida, natural, que deveria ser. Tá. Aí aqui é quase que o próximo estágio, que já é em bolinhas, tá? Aliás, a pior coisa para o intestino, e tem gente que vai no banheiro todo dia e faz bolinhas, mas ir no banheiro todo dia também não significa. Tá. Porque se vai todo dia, mas está sempre ressecadinho em bolinha, tem alteração da microbiota intestinal. E muitas vezes esse é o próximo passo para constipar total e não conseguir depois. Exato. Né? E aí as pessoas falam, nossa, mas aí eu tomei até laxante e não funcionou. Porque o laxante, ele vai atuar nessa primeira porção. Aí, o que já está ressecado aqui no finalzinho, já está ressecado. Entendi. O laxante não vai atuar lá. Entendi. Então, Agora, quando as fezes estão mais molinhas... Mais molinhas, então a gente vê às vezes pessoas que fazem pedaços de alimentos, não é o ideal, está perdendo absorção de nutrientes. Esse aqui pastoso e por último líquido. Então também não pode se gabar, meu intestino é ótimo. Nossa, vai toda hora no banheiro e é assim. Então também não é ótimo. Entendi. O ótimo é assim. O número 4. Doutora, como é que a gente usa o nosso intestino a nosso favor, então, para emagrecer e não engordar, para manter tudo bonitinho? O que a gente tem que fazer? Primeiro vamos mostrar o que é um intestino bom. Que aí bonitinho. aqui a gente já entrou lá na parte celular. Tá. Esse lado bonitinho, tá vendo que as células estão todas organizadinhas aqui? Sim. Aqui está a corrente sanguínea, para onde capta, né, os nutrientes. E aqui estão as bactérias todas bonitinhas, que a gente precisa das bactérias amigas. Tá bom. O que acontece se desequilibra as bactérias? Ó, tá vendo? Parece um monte de inseto feio. Esse espacinho entre as células, essa permeabilidade fica, assim, como que diz, o intestino fica vazando. Então, muita coisa que não deveria ser absorvido vai para a corrente sanguínea. Toxinas, uma série de substâncias ruins que o nosso organismo precisaria eliminar. Então, o que faz ficar com as bactérias boas? Vamos pegar alimentos bons? Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Alface, né? Não tinha como a gente não falar da nossa saladona de sempre, né? Então vamos lá, água. Ingestão de água, produtos integrais, arroz integral, feijão, né? Vamos os grãos. Um repolhinho roxo, fibra. Vamos colocar as proteínas boas, magras, né? Franguinho grelhado, ovo, que é um alimento, assim, um alimento fantástico, cenoura. Tá. Aí tudo isso tem fibras, tem água, o intestino precisa, as bactérias se alimentam também daquilo que é bom. Certo. Só que se a gente dá coisa ruim, a gente vai alimentar as bactérias ruins. Então vamos pegar aqui, ó, desse lado de cá. Bolachinha recheada, batata frita, gominha com açúcar, hambúrguer, sorvete, pizza, refrigerante. Senhor. Sabe essa turma que mata a sede? Tô com sede, toma um refrigerante? Sei. Você só vai estar o quê? Alimentando as bactérias ruins. Então a gente precisa alimentar as bactérias boas, porque elas vão equilibrar essas células todas. Com a questão das fezes que você comentou agora, claro que já nos ajuda para a gente ter uma ideia se a coisa está funcionando bem e com os hábitos que a gente tem todo dia, né? No entanto, nos exames, se a gente fizer um exame de fezes, por exemplo, colher fezes para uma análise, a gente consegue ter ideia? Consegue. Tem vários exames de fezes. Tem um exame que a gente faz específico da microbiota intestinal, que dá quais são as bactérias que estão mais populosas, né? E as que estão em baixa, Tá. que a gente precisa fazer o equilíbrio através ou da correção alimentar ou do uso de probióticos, que pode ser um kefir, que pode ser um iogurte, ou mesmo a formulação dos lactobacilos, né? Às vezes, para paciente específico que faz esse teste, a gente prescreve qual é o lactobacilos que está faltando. Que legal. E aí, claro que isso já vai ajudar nessa questão de diminuir o peso ou, pelo menos, não engordar. Como, doutora? Bom, como o intestino produz serotonina, se a gente fica com o intestino desequilibrado, produz menos serotonina, a pessoa fica mais ansiosa, muda o estado de estresse, né? E aí a gente vai falar do estresse aqui também, porque o estresse, ele altera o pH do organismo. Ó, aqui a gente tem o intestino ruim, tá vendo? E o intestino bom, as células todas juntinhas. Aqui a gente vê que já tem essas rachaduras. Tá. Então, o estresse altera o intestino. É interessante que nem tudo é alimento. Ó, por exemplo, um sono tranquilo
ajuda a equilibrar o estresse, que por sua vez melhora o pH do organismo. É um ciclo, né? Aqui a gente tem os maus hábitos alimentares, que a gente citou ali, drogas, tudo que é xenobiótico, alimentos com muito corantes, conservantes, tudo isso vai afetar o nosso intestino. Bebida alcoólica, interessante também a gente colocar aqui, né? Os alimentos muito alergênicos, né? É interessante também, eu estava falando dos exames, tem um teste para intolerância alimentar, para saber também quais são os alimentos que estão causando intolerância. Que hoje... Fadiga, intolerância, nem tudo é dor de barriga. Engordar é um sintoma de intolerância, inchar, inflamar, tudo isso é sintoma de intolerância. Olha, gente, interessante. Eu acho que vale a pena. Hoje a gente tem, e de forma simples, para fazer essa investigação. Agora, para dar aquela dica para a gente sempre fechar com chave de ouro. Engordei na quarentena, doutora. E agora? A gente falou do intestino, mas e o resto? Olha, a gente tem que cuidar do intestino e nunca deixar de cuidar do resto. Por isso coração, né? Exatamente. Cuidar da cabeça, fazer coisas que gostam, com toda a limitação que nós temos. Eu falo assim, limitação é uma coisa, impedimento é outra. A gente está num momento que a gente tem limitações. Verdade. Mas muitas pessoas se sentem impedidas. Então, assim, se eu não posso ir na academia, embora algumas academias já estão abrindo, Sim. eu não faço nada. Não. Se eu não posso ir na academia, eu faço o que eu posso dentro da minha casa, com o que eu tenho, né? Tantos professores dando aulas online, assim, eu falo que a gente tem que se adaptar para esse novo normal. Entender que a gente tem limitações. Eu não posso ir comer no restaurante. Ok, o que eu posso fazer em casa? Né? Um arrozinho integral. Lava bem uma salada, faz uma alimentação colorida. Monta uma mesa bonita. Nossa, então assim, dorme bem, aproveita então que está com mais tempo, procura dormir melhor. Verdade. Aliás, o exercício ajuda no intestino e no sono, né? Atividade física, né? Produz endorfinas. E é isso. Ó, gente, vocês perceberam? É uma coisa que leva a outra, então não dá para falar de forma isolada de absolutamente nada. É um conjunto. Exato. Então continuem mandando mensagens para a gente sugerir subtemas, mas pensem sempre no conjunto e sempre numa aula da nossa queridíssima doutora Liliane Opperman, nossa nutróloga, lá no Instagram, @doutora por extenso.